Aula, tá? Não da onde a gente parou, hoje a gente vai pegar outro texto, tá bom? Como base, né? Aqui, senhor João, tudo bem? Ética cristã, tá bom? Lembrando que chegar atrasado no culto é falta de ética e é imoral, tá bom? Ética cristã. Antes de entrar aqui nos detalhes para poder discriminar, eu vou pegar e colher as opiniões de novo, tá bom? De cada um. Fala, João. O que é ética? Da outra vez a gente aprendeu como padrão de comportamento e hoje a gente vai manter essa linha. Mas eu quero saber pra você o que é ética. O que é ética? Você viver num padrão do lugar que você está. No caso a gente tem o padrão do comportamento cristão. Exatamente. Não, nosso caso aqui é ética cristã, então tudo relacionado ao cristianismo, tá bom? Pode falar. Então seria a ética cristã no caso? Acho que você ter comportamento principalmente o contrário dos ímpios, o que o ímpio faz é o contrário de Deus, então você tem um comportamento totalmente contrário do ímpio. E sim, acho que é isso, acho que só do contrário a ele já. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Eu reparo como o ímpio se comporta, e como o ímpio se comporta, eu devo me comportar ao contrário do que ele se comporta, é isso? Acho que sim. E se ele estivesse se comportando aparentemente certo? Aparentemente certo? Por exemplo, não é porque a pessoa é ímpia que ela tenha necessariamente que ser uma pessoa caloteira. Que ela tenha que ficar devendo os outros, fazer contas e não pagar, não cumprir com seus compromissos. Compreendeu? Ela pode ser uma pessoa honesta e ser ímpia. Quer dizer, se eu ver um ímpio honesto, eu vou ter que ser desonesto então enquanto cristão? Não. Então essa definição não é correta, né? Agora eu posso dizer assim, eu posso olhar para o ímpio em seus maus comportamentos e aí sim passar a não imitá-lo. Ou pelo menos rechaçar o comportamento dele. Ou não aprovar. Comportamento mau. Até porque se eu estiver me comportando bem e o ímpio estiver se comportando bem, não necessariamente eu estou imitando ele. E nem ele a mim. Nós dois estamos nos comportando bem. O nosso padrão de comportamento é um só. Porque se é comportamento, ele tem que ter um padrão, correto? E qual é o nosso padrão? Padrão. Cristo. Exatamente. Se a ética é cristã, logo Cristo é o nosso padrão. Deu para entender? Então fala, Tatiana. Seguir então o padrão de Cristo. Sim, fala pra gente mais ou menos assim, no teu entendimento, o que seria seguir o padrão de Cristo. Ser misericordioso. Então, quando eu não exerço a misericórdia, eu não estou sendo cristão. Não. Tá. Ser bondoso. Tá. Lembrando que Cristo não é só bom e misericordioso, né? Então tá bom. Eu acho que, tenho certeza, que mais do que ser bom, né, e misericordioso, a gente tem que ser justo. Em toda a nossa maneira de viver, né? É mais fácil dizer assim. Se você for justo, você vai acabar sendo as outras coisas, tá bom? Fala, Marcelo. Ética cristã pra você. Ética cristã. Eu penso assim, como você colocou no final lá também, sobre justiça. É você ser justo. Você não desmerecer um comportamento errado de uma pessoa. Você querer passar a mão por cima, né, disso. Vamos dizer, se a pessoa for um parente, um conhecido seu. E por outro lado, você querer cobrar de outra pessoa que você não conhece. Então vamos lá.
Só pra gente ver se a gente assimilou o que você está querendo dizer. Eu vejo duas pessoas tendo o mesmo comportamento. Só que uma é minha parente. Isso, comportamento. E a outra não é nada minha. Isso, Mas as duas estão tendo o mesmo comportamento errado. isso, E aí eu trato com aquele que não é nada meu de uma forma, isso. e com aquele que é meu parente, eu trato de outra forma. Isso seria injustiça. Sem justiça. É verdade. Eu acredito que E o cristão não pode agir assim. o cristão não pode agir assim. Então, se o cristão agir dessa forma, se ele agir em detrimento de um diferente do outro, logo ele não está sendo justo. Não está sendo justo. Então, mas você tem alguma referência? Uma referência bíblica? É. Não. 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Tá? A gente pode até ler se quiser. 1 de João, capítulo 3, versículo 10, está escrito: assim conhecereis quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Qualquer que não ama seu irmão e não pratica justiça, logo, não é de Deus. Então a injustiça é que padroniza quem é filho do diabo. Não é a mentira. Porque Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, as pessoas pensam que os mentirosos são filhos do diabo. Embora não sejam. Não porque são mentirosos, né? Mas o que padroniza é a injustiça. Tá bom? Fala, Douglas. Ética cristã. João 3, você falou? 1 de João 3, 10. Bom, acredito que a ética em si ela vai estar relacionada primeiro a parâmetros pré-definidos, né? Sim, sim. Por isso que eu falei que tem que ter um padrão, né? Por isso, você falou parâmetros pré-definidos, porque tem que ter um padrão, né? Você tem que olhar para imitar. Porque, por exemplo, aqui a gente está tratando a ética cristã, mas tem a ética dos ladrões. Ah, sim, sim. Eles não roubam a si próprio, né? Ah, sim, sim. Bem ético, né? É. Tá certo. Ladrão que rouba ladrão, né? Uhum. Não pode. Hã? Não pode. Pois é, não pode, é errado. Uhum. Mas eu acredito que vai se determinar aquilo que é ético dentro daquilo que você predefine. Por exemplo, aqui a gente está tratando a ética cristã, mas dependendo de como a pessoa é afeita a Cristo, o quanto ela conhece Cristo, a ética para ela vai mudar. Se eu desconheço Cristo completamente, simplesmente creio nele, então a minha ética vai ser aquilo que eu acho que Cristo quer para mim. Muito bem. Então suponhamos então que estejamos falando de pessoas de dentro da igreja, tá? Só pessoas de dentro da igreja, que elas precisam da ética cristã. E tendo Cristo como nosso padrão para ser imitado, que grau de conhecimento é esse que você está falando? Entre as pessoas que estão na igreja. Então, seriam acerca dos princípios que Cristo seguia. Aham. Ou seja, Cristo ele colocava em prática tudo aquilo que ele aprendeu de Deus. Ele falava, Sim. tudo que ele estava conhecido, né? Recebi de meu Pai. Então, visto que aquilo que Jesus trazia, aquilo que estava nas Escrituras, no Antigo Testamento, nós viemos a fazer aquilo que ele disse que ele veio fazer, curar o doente. Exato. E não curar aqueles que já estavam curados, né? Uhum. Ou seja, às vezes a gente tem o pensamento de que ser eticamente cristão é simplesmente eu estar no templo todos os dias, mas sem exercer cristianismo. Fora do templo. Exato. Perfeito. Mas então, vamos falar das pessoas que ainda estão ignorantes acerca do conhecimento de Cristo, né? Elas estão aprendendo ainda. Vamos falar dessas pessoas. Elas têm mau hábitos, maus costumes, que talvez elas nem conheçam ou reconheçam como errado. E aí, ao passo que elas vão aprendendo, elas vão abandonando esses maus hábitos. Entendeu? Então, talvez não seja por falta de ética, seja por ignorância. Agora, falando das pessoas que estão na presença já há bastante tempo, que já aprenderam que certas coisas são erradas, aí sim, se elas permanecem fazendo, logo, são antiéticas. Dentro do cristianismo, né? Foi isso que você quis dizer? Então tá bom. Fala, Verônica. O Arthur não é antiético não, que ele é neném ainda. Então tá bom, pode falar. Comportamento, eu acho que é uma aprendizagem também. Passa pela aprendizagem. Isso. Mas eticamente cristã, já que comportamento seria? Um se eu citou, chegar atrasado, isso não é ser antiético. Aham. Não?
Tá vendo? Tá vendo, Douglas? Viu? Que a gente acabou de falar? Às vezes a gente nem tem conhecimento que aquilo seja errado, né? Mas acaba sendo, tá bom? Vamos entrar na palavra propriamente dita. Vamos abrir lá em Lucas 6. Lucas 6 nós temos 5 aditivos, tá bom? Esse é o segundo. Esse versículo 31 é o segundo aditivo. Nós vamos falar dos 5, mas eu quero falar principalmente desse aqui, que é o segundo, tá? O versículo 31. Olha aqui, ó. Ética vem do grego ethos, que é o quê? Vamos lá, gente. Me ajuda aqui. Ética vem do grego ethos, que é o quê? Normas. O que são normas? Padrões pré-estabelecidos. Então é a teoria. Ética é a teoria, tá bom? Por isso ela vem acompanhada do latim mores, que é o quê? Costume. Então moral é o quê? Mores é moral. Moral é o quê? Costume. Costume é a prática. Se ética é a teoria, são as normas pré-estabelecidas, a moral é que vai colocar por costume essas normas em prática. Deu para entender? Então a ética estabelece como você deve se comportar e a moral pratica o que a ética definiu. Então se alguém se comporta diferente daquilo ali, ele é um imoral, um antiético. Então nós como cristãos devemos nos comportar como o nosso padrão, que é Cristo. Que padrão que é Cristo? Vamos falar primeiro das nossas vestimentas. Como Cristo se vestia e nós devemos nos vestir? Fala para mim. De forma decente, como diz a palavra de Deus, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vê se é o versículo 9, vai. 1 Timóteo, capítulo 2. Os deveres da mulher cristã. E do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aí já é o 10, né? Não, é o 9. 9 ainda? É. Lê pra gente, Douglas. Da mesma forma, que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Com decência e descrição, viu? Então qual é o padrão de vestimenta para nós? Decente. Você não vai andar de forma indecente. Você não vai ficar mostrando o corpo. Deu para entender agora? É isso. Como Cristo se comportaria em suas vestes, nós também vamos nos comportar. Será que Cristo andava por aí mostrando o corpo para os outros? Provavelmente não, tá? Agora no falar, como deve ser a nossa forma de falar? Hã? Vamos lá ver Colossenses capítulo 3. Capítulo 4, versículo 6, perdão. Capítulo 4, versículo 6. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Maravilha. Maravilha. Fala alto, Douglas, por favor. Se eu falar, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sempre agradável o nosso jeito de falar, viu? Não pode ser desagradável. Já viu pessoas que quando estão conversando acabam ofendendo o outro? Já viu isso? A maioria faz isso, né? Sabe qual é o problema? Ela não tem argumento. Quem não tem argumento ofende. Quando alguém começa a te ofender quando está conversando, é porque ele está sem argumento para continuar a conversa. Por isso que ele começa a te ofender. Porque ele quer denegrir a tua imagem, ele quer colocar você para baixo com aquelas palavras vulgares que ele está falando. E dessa forma ele vai acabar com o diálogo. Então ele vai sair como vencedor. Entenderam agora? Oi? Eles acreditam no argumento diminuindo a pessoa. Exatamente. A intenção da pessoa que usa palavras ofensivas é fazer desacreditar o outro. Porque ele não tem mais argumento para continuar a conversa. Tá bom? Aí ele começa a ofender. Tá? Então a nossa palavra deve ser o quê?
moderada, equilibrada, temperada com sal, como está escrito aí. Mas antes de temperado com sal está escrito o quê? Agradável. Nós estudamos na outra aula sobre Efésios, não foi? No capítulo 5, capítulo 4, versículo 29 ou 28? 17. Hã? A gente começou no 17. Não, sim, mas o versículo que eu quero falar é o 29 ou 28. Vê aí para mim, por favor. Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecente, mas somente aquela que for boa para promover o quê? Edificação. Viu? Então a nossa palavra tem que ser aquilo que vai promover edificação. Se for aquilo que vai denegrir alguém, que vai rebaixar as pessoas, então a gente se cala. Por isso, quando alguém fala comigo de forma áspera, eu digo para a pessoa parar, porque eu também sei falar daquela forma. Então, se ele está pensando que vai falar comigo de forma áspera, para me fazer parar, ele está enganado. Porque eu vou continuar argumentando. Então é melhor ele parar. Porque eu também sei falar da forma que ele está falando. Eu não falo porque eu não quero. Porque agora eu me comporto como? Entenderam? Cristo também não era assim? As pessoas não ofendiam ele quando perdiam no diálogo, mas ele parava de argumentar ou ele continuava? Continuava. E vocês também têm que ter noção de que quando vocês falarem alguma coisa a respeito de alguém, vocês têm que manter o que vocês estão falando. Vocês não podem voltar atrás a título de ofensa, porque algumas coisas são verdades, não são ofensas. Por exemplo, quando ele chamava os fariseus de hipócritas, ele estava dizendo que eles eram hipócritas para denegrir eles ou porque eles eram realmente hipócritas? Entenderam? Algumas coisas não são para ofender, são para trazer à tona aquilo que as pessoas são, de fato, de verdade. Só que você tem que estar aberto à represália, porque muitas pessoas não vão aceitar e vão querer se vingar. E aí vão inventar males a teu respeito. Coisas que você nem imaginou em fazer, vão dizer que você fez, tá bom? Mas as tuas palavras têm que ser sempre Moderada, temperada com sal. isso, equilibrada e agradável. Só pode promover o quê? Edificação e não ofensa, tá bom? Com mais raiva que vocês estejam, hein? Pode estar com muita raiva, não cometa nenhum tipo de indecência, tá bom? Seu isso ou seu aquilo, não faça isso. Vamos lá. Abriram aí no capítulo 6. No versículo 31 está escrito o quê? Como vós quereis que os homens façam, da mesma maneira fazeres vós também. Olha só. Vocês podem tomar como base de ética cristã essa palavra de Jesus. É o Sermão do Monte, tá? Ele acabou de escolher os 12, apóstolos, e ele começa a dar início ao seu sermão. Mas quando chega no versículo 30, ele começa a usar aditivos. É desses aditivos que eu quero falar. Ele começa a dizer e continua e ele faz 5 aditivos. O segundo aditivo é esse aí do versículo 31. Assim como quereis que os homens vos façam, fazeres vós da mesma maneira. Como é que você vai querer que as pessoas se comportem contigo de uma forma que você não se comporta com elas? Então, quando você se comporta com alguém de uma certa maneira, você está indicando que quer que aquela pessoa se comporte contigo da mesma maneira. Então quer dizer que se alguém se comportar mal comigo, eu também devo retribuir com o mal? De forma alguma. Porque Cristo não faria assim. Como eu devo me comportar então? Eu devo me comportar como Cristo disse para eu me comportar. Como é que Cristo disse para eu tratar o mal? Hã? Com o bem. Então eu não vou retribuir com o mesmo mal. Eu vou retribuir com o bem. Porque eu sou e ajo dentro da... Viu? Tratar as pessoas com o mal
é antiético e imoral? É? Ou não? Depende. Depende de quê? No momento Ué, então em algum momento eu posso tratar as pessoas mal. que... Vamos ver se eu vou falar correto. Por exemplo, usando o que tu falou assim, a pessoa é mentirosa. Não pode ser um mentiroso, larga a mentira. Mas eu tô tratando ela mal? Pra pessoa, talvez vai ser mal, mas tu tá fazendo coisa... Não, mas eu tô falando da minha ação. Não daquilo que a pessoa vai sentir de mim. Tá? Até porque se ela se sentir mal é porque ela tá no erro. O meu acerto não implica em tirar o erro do outro. Tá? Então vamos refazer a questão, tá? Quando alguém se comporta mal comigo, por ser ético, cristão e agir dentro da moral, eu vou me comportar com o bem. Abre Romanos capítulo 12 rapidinho. Romanos capítulo 12. Vai lá pro finalzinho. 21. 21? Vai. Jamais te entregueis ao mal, como preciso. Mas vença o mal com o bem. Eu quero outra tradução. Vamos lá. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o... Pronto. Isso é comportamento cristão. Deu para entender? Mas ele vai usar um exemplo aí dentro desse texto aí. Dentro desse contexto. Qual é o exemplo que ele vai usar? O inimigo. O que é que ele diz? Se o teu inimigo tiver fome, Faça o quê? dá de comer. Pronto. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Vai fazer ele refletir. Vai fazer ele pensar se ele deve continuar sendo mal mesmo ou se ele deve mudar o mau caráter dele e passar a ser uma pessoa de bem. Deu para compreender? Mas algumas vezes, por mais bem que você faça para uma pessoa, ela ainda vai te tratar mal. Por causa de quê? Fala, João. Deus não alguém ingratidão? Ingratidão. Por causa da ingratidão, gente. Fala o texto. Assim como fez Caim e seu irmão, porque suas obras eram mais injustas. Do maligno? Porque ele era do maligno? Isso. 1 de João, né não? Primeiro de João. 3:12. 3,12, né? Pode ler. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Isso aí. Por que o matou? Porque suas obras eram mais e seu irmão era justo. Pronto, viu? No caso dele foi inveja que motivou, né? Já nem foi ingratidão. Eu digo quando você faz o bem para alguém e alguém continua te retribuindo com o mal. Quer dizer que aquela pessoa é ingrata, tá bom? Então você não pode fazer o bem esperando recompensa. Você tem que fazer o bem porque você é cristão. E o cristão só pode fazer o... Porque no cristão não existe práticas mais. Existe? Se alguém está dentro da igreja e se comporta mal, ele é o quê? Hã? Ímpio. Está dentro da igreja, mas é ímpio, gente. Não quer dizer que porque ele está dentro da igreja, ele é cristão, não. Porque o cristão se comporta como Cristo. Ética e moralmente, tá bom? Vamos ver o primeiro aditivo de Lucas 6? Vamos lá. Quem for ler, lê em voz alta para mim, por favor. O primeiro, É. e dá a qualquer que pedir. E o que tomar o que é teu, não tornes a pedir. Então, ele inicia o Sermão do Monte e ele vem corrigindo várias coisas erradas que os judeus vinham fazendo e usando a lei para isso. Mas quando chega no versículo 30, depois de ter feito essas correções todas, ele usa o primeiro aditivo. E dá a qualquer que te pedir. e dê a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu,
não lhe tornes a pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Dê a qualquer que te pedir. De que ele está falando? De pessoas pedintes da rua? É isso? Não é, porque a parte B ele vai falar do que tomar. Ele está falando de pessoas violentas. O violento, primeiro, ele te pede, depois ele te toma, não é assim? Então ele está falando, dê a qualquer um que te pedir. Se você for assaltado, entrega. Não resista. É isso que ele está falando. E se ele te tomar, é para fazer o quê? Não é para pedir de volta. O que é pedir? Dá pelo menos a carteira. Reagir. Não é para reagir, entendeu? É isso que ele está falando. Dê a qualquer que te pedir, e aquele que te tomar, não lhe tornes a pedir. Deixa ele embora. Você pode adquirir tudo de novo. Tá bom? Vamos ao terceiro aditivo agora. Versículo 32. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? E se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? É uma pergunta. Continua. Também os pecadores amam os que os amam. Primeiro ele faz uma pergunta e depois ele faz uma assertiva. Se amardes unicamente os que vos amam, que recompensa tereis? As pessoas normais, que não são cristãs, também fazem assim. Então se você faz desse jeito, isso não leva você ao cristianismo. Não tem nenhum cristianismo em você. Você está se comportando normalmente como qualquer ser humano. Então o que é que vai diferenciar você dos demais? Hein, gente? Amar os que odeiam? Hã? Amar também os que odeiam? Não, dentro do terceiro aditivo, tá? Tá aí dentro do terceiro aditivo no versículo 32. Ele começa falando assim: se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Os outros também fazem assim. Quer dizer que se você faz, você é igual a eles. Mas o que vai diferenciar você deles? Está na parte A. O amor. Se você amar também aqueles que não te amam. Se você amar somente os que vos amam, não tem recompensa. Que recompensa tereis? Mas se você amar quem não te ama, isso te dá recompensa. Deu para entender? É disso que ele está falando. Por quê? Suponhamos, quando nós fazemos uma festa, nós chamamos quem? Os amigos mais chegados. Os mais chegados ainda seleciona ainda, tem que ser os mais chegados, né? Já que não dá para todo mundo, estou fazendo só um negocinho aí, uma reuniãozinha para 150 pessoas. Não é assim? É assim. Estou chamando só os mais chegados, tá bom? Só para a pessoa se sentir bem, isso. Eu sou mais chegado. Você chama alguém que nunca te chama para ir na festa deles? Seja sincero. Fulano não me chamou, vou chamar ele por quê? É assim que você fala. Estou falando uma mentira aqui? A gente se comporta igual todo mundo. Pode escutar isso aí. Aí. Olha o testemunho. É de Deus, hein? Deus está nesse lugar, gente. Então, se você se comporta igual eles, não há cristianismo em você. Como você deve se comportar, então? Isso aí. Fala uma diferença, Mateus, de comportamento. Amor, conta de prática. Pois sim. Pois diga um exemplo de amor. Um corte de cabelo de graça. Mas o que está te motivando a dar um corte de cabelo de graça? Não, o cara, vamos dar exemplo aí. O cara fala mal de mim, eu vou lá e, pô, cheguei. Mas tu fez pra calar a boca dele ou pra jogar na cara? Vai jogar na cara Então não é dele. amor, não. Calma, vai jogar na cara. É assim que eu amo ele, entendeu? Entendi. Tá vendo como eu te amo, né? Cortei teu cabelo aí. Mostrar na prática. Entendi. Com a tesoura na mão, né? Vou dar um exemplo. Tá na malha. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma festinha pro teu filho com a Tainá. Ei, fala data. Dezembro do ano que vem. E aí
Você vai e chama as crianças que nunca tiveram uma festinha, coitadas. Que moram ali pela rua, ali em volta, ali os vizinhos ali. Nunca ninguém chama eles para ir nas festas. Por quê? Porque eles não têm como fazer uma festa para retribuir essas pessoas. Aí você chama elas. Aí enche a tua casa daquelas crianças. Você vai estar proporcionando a elas, através da festa do filho de vocês, aquilo que elas nunca tiveram. Viu? É igual tem uma menina lá perto de casa, ela tem acho que 5 ou 6 filhos, ela é usuária de droga, entendeu? Ela ficava lá de Aí eu peguei muita roupinha do neném, fralda, tomates que eu não uso, do alergia, tudo, e dei a ela. Aí minha sogra veio tomar comigo. É mesmo? Ela não tem cuidado, ela vai jogar fora. Eu falei, eu não dei porque eu ia saber se ela ia cuidar ou não, eu dei porque eu pensei na criança, poxa, claro. Grávida, né? Não tem condição, não dei porque não vou dar coisa ruim pros outros. Exatamente, né? é. E eu não dei porque eu só não. O que as crianças têm a ver com isso, né? Nada. O comportamento ruim da mãe deles? Não, mas pelo menos ela vai usar. Né? É. Ser dado de coração. Verdade. Deu para entender o terceiro aditivo? Então vamos recapitular. O que você entendeu, Mateus, com o terceiro aditivo? A gente proporcionar aquilo que as pessoas... Se você amar somente os que te amam, que galardão você vai ter? Que recompensa há nisso? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Fazer diferente, mais, além, fazer além. E o que é fazer além? Fazer também por aqueles que não fazem por você. Tá bom? É igual o exemplo dessa doença que está tendo aqui em Manaus agora, né? Eles falaram que tá a pandemia lá. Então os famosos agora estão tudo fazendo. Mandando oxigênio para lá. Mas todos eles têm que postar na internet, na televisão, não sei como. Eu sei que todo mundo está sabendo que eles estão doando. Então eles não estão fazendo porque as pessoas estão morrendo. Estão fazendo para aparecerem. Promover a vida deles. E autopromoção, exatamente. Precisa disso. Porque eles, bem antes, eles poderiam ter feito isso não só por Manaus, mas por outros lugares também. Realmente. Né? É igual aquele exemplo lá do passado que eu falei no patrão. Verdade. Tem uma caixa de doação lá, que é um projeto que tem, que é o... eles falam que é o próprio que é o Covid. Então, foi no início da pandemia, eles colocaram essa caixa para pessoas que compravam no mercado, que quisessem doar, deixavam ali. Só que uma equipe de assistência social da prefeitura ia buscar essa doação e redistribuir para as famílias. Eu acho que tinha um cadastro na prefeitura de quantas pessoas iam lá, se cadastravam, faziam quantos filhos, enfim, eles redirecionavam essa alimentação. Semana passada um rapaz passou com um menino lá na porta do mercado, aí o porteiro pediu para me chamar e o rapaz falou assim, eu vou pegar um alimento daqui, porque eu estou passando fome e eu não tenho nada para comer. Aí eu, tipo assim, não pode pegar, né? Na teoria não pode pegar, quem recolhe é a assistência social da prefeitura para redistribuir para as pessoas. Então os pais não podem pegar, só tem que cadastrar para poder receber esse alimento. Aí ele, não, eu vou pegar, não quero saber. Ele começou a se exaltar, o menininho falou que não tinha nada em casa para comer, o menininho já entrou dentro da caixa quase, pegou arroz. E eu naquela situação, vou deixar ele vou fazer o quê? Né? E se ele for passando fome, se é para doação, por que não pegar? Ok, aí tipo, eu quase falando, pega rápido e vou embora, que não dá problema pra mim, né? Aí ele pegou e foi. Aí eu, pra me antecipar, antes que as notícias corressem, eu liguei pro meu patrão e falei com ele, ó, vê se o pessoal da assistência social vai continuar buscando os alimentos, porque nessa época agora deu caiu um pouco, né? No início da pandemia estava em alta, eram carrinhos e carrinhos. Agora tinha uma caixinha lá comendo de coisa só. Ver se vai continuar ainda tendo. Eu não sei, tava falando assim comigo, eu não sei porque quem tá na assistência social agora, não sei se mudou a prefeitura. Eu vou ligar pra ela pra ver se ainda vão continuar. Eu falei, porque aconteceu isso. Quando eu falei o que aconteceu, a voz dele mudou no telefone comigo. Ele, mas não pode acontecer isso. O que ele pegou? Ele pegou pegando. Deu a mão ali, falou que tava passando fome. Mas cadê o porteiro? O porteiro não fez nada, ele me chamou. Mas não pode, eu sei que não pode. Eu falei pra ele que não podia. Tinha que ter tomado da mão dele. Eu falei, mas como é que eu ia tomar da mão dele? Não sei, tinha que ter tomado, tinha que ter batido, tinha que ter chamado a polícia.
Mas não podia deixar ele levar. Isso porque era para doação, né? Era para doação, para famintos, e um faminto pegou, mas tinha que ser espancado porque pegou. Porque não foi dado. Ele que pegou. Mas não era para doação? Entendeu a hipocrisia? Acabei de ver que o Marcelão falou esse negócio de cilindro, né? Eu vi também que estava tendo bastante disso, né? Os famosos do ano, né? Aí, se eu não me engano, cada um tá no ano 10, né? Isso. 10 Uns 10 cilindros ou de 5. 5. Aí eu me bateu aqui agora a curiosidade de ver, né? Até os caras estavam doando, assim, patrimônio deles vai pequeno. Isso. Aí um cilindro de 50 litros é R$ 1.950 à vista. Então se você comprar 10, né, dá R$19 mil. R$19 mil o cara faz tipo uma semana. Aí, né? Mentira, Tem um dia que vale 20 mil, né? Mas. Aí se você pega e fala a pessoa, mas o que você tá fazendo? Eu tô ganhando um salário mínimo. Isso se ele não tiver. Isso se ele não tiver ganho esses cilindros para fazer promoção através da imagem dele. Eu vi e comentei. É. Comentei sobre isso aí. Aí. E os outros só começaram a Eu doar nem sou um junto, posto né? dele. Os outros só começaram a doar junto porque um foi lá e jogou assim, né? Ó, 2,10, aí vocês vão doar quanto? É, vou doar 20 porque o outro doou 10, né? Não mais. Aí o outro vai lá e doa mais e tal. É cruel, né? Eu lembro de um professor um professor de produtividade que eu tive, né? E ele doou para a África um poço para poder o pessoal extrair água, né? Porque lá o pessoal bebe água suja, né? Aí o que ele fez? Ele faz tipo umas palestras, né? Aí em cada palestra dessa que ele foi, ele pediu pro pessoal oferecer uma quantia, né? Pra fazer a compra do poço. Aí parece que o poço era R$100 mil. Aí o pessoal dava quantia, ele completava a quantia e pagava mais o poço. Aí ele fez isso em várias palestras dele. Só que aí ele fazia isso pro pessoal poder doar também. Aí teve uma menina que levantou, ofereceu a quantia e doou mais um poço. Aí ele numa palestra... Que benção, hein? Poxa. Isso para o pessoal poder beber água, né? Aham. As pessoas lá morrem bebendo água, porque tem que beber água suja. Aham. Aí morre da água suja. Acaba ficando doente, né? Aí a gente doando esses poços para lá, evita das crianças lá, das pessoas lá morrerem porque... E tem água. Tem água embaixo do subsolo. Só que eles não têm Como extrair, né? Muito profundo. Vamos lá. O quarto aditivo agora. É. Se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis. Se fizerdes bem, somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Tem mais alguma coisa? Também os pecadores fazem o mesmo. Também os pecadores fazem o mesmo. Quer dizer, isso aí que vocês falaram como exemplo deveria ter sido feito agora, né? Esse exemplo deveria ter sido dado agora, nesse aditivo. Se nós fazemos bem somente para as pessoas que nos fazem bem, que recompensa tem disso? Porque os pecadores também fazem assim. Eles fazem bem para as pessoas que lhes fazem bem. É uma troca, né? É uma falsa reciprocidade, tá? Porque enquanto um está fazendo bem, o outro também lhe faz bem. A partir de que um faça mal, ele também lhe fará mal. Mas nós não. Nós não podemos ser assim, né, Tainá? Temos que fazer como, Tainá? Mesmo quando? Oi? Isso aí. Quer dar um exemplo? Um exemplo prático. Um exemplo prático? Uma coisa, vamos botar assim, isso é um acontecimento assim, que acontece em muitos lugares. Né? Vamos botar que a pessoa, às vezes, ela não teve uma infância boa, às vezes o pai ou a mãe não gostava, mas mesmo depois do pai ou a mãe na velhice, não deixou de cuidar deles. Aham. Tipo, não se revoltou. Tem muitas pessoas que, mediante as coisas que passam, se revoltam e começam a descontar em outras pessoas. A pessoa foi maltratada enquanto criança por aqueles que deveriam cuidar dele, né? Aí quando ele cresce e se torna adulto, e aquelas pessoas já estão velhas e precisam de cuidados, ele passa a cuidar deles, é isso?
O maltrato que ele recebeu, ele não transmite a eles agora. O que ele recebeu no passado, ele não passa para o futuro. E isso é pagar o mal com o bem, né? Tá certo. Alguém quer falar mais alguma coisa acerca dessa parte? É? Um exemplo prático? Oi? De José, quando virou governador. Sim, sim. Pode falar. Ele quando se tornou governador do Egito, né, ele teria oportunidade ali, né, de fazer os irmãos dele pagavam como fizeram ele passar. Só que ele mesmo fala, o mal que fizer, né, Deus tornou em bem. Deus tornou em bem. Ele chorou, né? Tu sabe, né? Por que ele chorou? Doido pra fazer mal. Se não fosse o Senhor. Por isso que o nosso padrão tem que ser Cristo. Entendeu, Douglas? Que às vezes a gente vai querer fazer o mal, mas por causa de Cristo, Eu diria que todas as vezes a gente vai fazer o bem, né? Eu diria que todas as vezes a gente vai querer fazer o mal, né? É, pra não generalizar, né? Então, Há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa outra empresa que eu era gerente de loja também. Uma menina foi demitida, não foi por justa causa. A empresa mandou embora por causa dos direitos, mas ela estava furtando, ela roubava em caixa. Só que a empresa simplesmente pediu para desligá-la. Então ela fala que não fala o motivo, mas manda embora. E fui eu que mandei embora. E ela sabia porque ela estava sendo mandada embora, óbvio, né? Porque ela roubava, ela sabia que descobriu, mas enfim. Ao invés de ela processar a empresa por alguma coisa, ela me processou. Ela abriu um processo contra mim. E uma menina que ainda trabalhava na empresa foi testemunha dela contra mim. E eu era gerente direta dessa menina. No dia da audiência, eu fui na audiência, a minha funcionária estava lá para testemunhar contra mim. Enfim, ela não teve argumento nenhum, não teve prova nenhuma que a empresa tinha mandado ela embora por causa disso. Pelo contrário, ela já falou que eu fui muito boa na hora que eu mandei ela embora, ela mesmo se enrolou no processo. E depois disso, a diretoria me enviou um e-mail me dando total autonomia para eu mandar a testemunha embora. Para eu decidir. Ó, tá, pode fazer o que quiser com ela. Se quiser mandar embora, manda embora. E eu trabalhando todos os dias, funcionário bem direto, falei, foi ser testemunha. Aquilo, ao mesmo tempo que me enchia de ódio, né? Falei, pô, cara de pau, né? Todo dia eu tenho que estar contigo aqui, eu tenho que falar mal de mim para o meu juiz. Aí eu decidi realmente não mandar embora. E nem chamei ela para explicar o que eu poderia ou não. Simplesmente não fiz nada. E depois disso eu comecei a me chegar mais, enfim, até levei ela para a igreja algumas vezes. Ela ia alguns cultos junto comigo, a menina que foi, né, contra mim. Levei e uma vez um outro gerente, ele estava de férias na época, ele nem sabia o que tinha acontecido, ele ficou sabendo da situação, ele mandou chamar ela e falou assim, cara, tu tem que amar ao máximo essa... Ele não era crente, tu tem que amar essa mulher. O maior amor que tem que ser por ela. O que ela fez por você, eu não faria. Tu nem tá mais aqui trabalhando comigo. Tem que respeitar muito essa mulher. Falou muito assim, né? Então, assim, igual eu tô falando, a minha vontade realmente, a hora que eu às vezes olhava pra ela de raiva, eu mandava essa embora. Né? Porque, pô, imagina o que ela não pode falar, às vezes tentar até pegar algum erro meu e me prejudicar de certa forma. Mas Deus foi bom comigo e não mandei ela embora e ela até preguei pra ela, foi algumas vezes alguns cultos comigo. Não sei como é que ela tá hoje, espero que tenha aceitado Jesus. Eu caí no laço. Mandaram embora. Vai na mão ainda. Então, ó. Tá fora. Eu não pedi pra ela. vamos olhar outra referência aqui sobre isso. Primeira de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o 23, mas vê o que está antes do 23, por favor. Capítulo 2, 23. Isso. Antes do 23 está escrito o quê? Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano. E antes? Para isso vocês foram chamados. Porque também Cristo sofreu pelo lugar de vocês. Lê em voz alta, Douglas, pra gente, vai.
Para isso vocês foram chamados, Para isso nós fomos chamados. pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Viu? Para isso nós fomos chamados, porque Cristo nos deixou exemplo para nós seguirmos os passos dele. Mas ele vai falar agora como que Jesus se comportou para que nós também nos comportemos. Vai. Ele não cometeu pecado algum. Não cometeu pecado algum. Que conversa é essa que ninguém é perfeito? Quando você peca e fica, ao invés de se arrepender amargamente pelo pecado, fica achando desculpa para continuar no pecado. Você está errado, é repreendido pelo erro, mas você dá desculpa para continuar errando. Jesus não fez assim. Não cometeu pecado. Vai. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Nenhum engano foi encontrado na boca dele. Como é que a gente pode tratar os outros com malícia? A gente faz as coisas premeditando. E como que a gente vai golpear alguém? A gente não pode fazer isso. Porque Jesus não fez assim. Ele não enganava ninguém. Ele era honesto e sustentava o que dizia. Ele não voltava atrás. Mesmo morrendo por isso, tá? Quando insultavam, não revidavam. Quando insultavam ele, quando ofendiam ele, ele não revidava. Mas qual é a nossa primeira resposta quando alguém insulta a gente? Hã? Não, mas o que a gente faz? Qual é a primeira resposta que a gente faz? Vamos, gente. É só eu que faço, ninguém faz. Todo mundo agora é santo. Revida da mesma forma? Hã? Revida da mesma Não, a resposta. Qual é a primeira resposta que a gente dá quando alguém insulta a gente? Fala, Mateus. Por exemplo, Não, tô dando exemplo. É quando alguém insulta a gente. Quando alguém ofende a gente. Quando alguém xinga a gente. Qual é a primeira resposta que sai da nossa boca? Pronto. O quê? É você. Vai você. Você que é. Não é assim? É mentira isso? Essa é a primeira resposta que sai da boca. Mas Jesus, quando injuriavam ele, ele não injuriava de volta. Quando insultavam ele, ele não respondia. Não que ele não ficasse calado, Verônica, mas ele continuava argumentando sem ofender. Entendeu? Disseram que ele era filho de adultério. Os fariseus disseram. E ele ficou falando, vocês que são? Não. Ele falou, vocês estão cometendo uma grande blasfêmia, hein? Cuidado, blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão não, hein? Vocês estão me chamando de filho do diabo, hein? Estão chamando filho de Deus de diabo. É muito perigoso. Porque não tem perdão nem nesse século nem no outro. Viu? Ele não revidou. Tá? Quando sofria, não fazia ameaça. Aí. Quando ele sofria, ele não fazia ameaça. Pelo contrário. Quando foram prender ele, o Pedro cortou a orelha do Malco. O que ele fez? Hã? Curou Malco. Mas fez o que depois? Falou o que com o Pedro? Mandou ele abaixar a espada. Por quê? Se tu ferir com essa espada alguém, Não, tu vai- se eu quisesse, eu chamaria. eu pediria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Mais de 12 legiões de anjos. Olha a educação também, né? Então, Eu pedi ao pai, eu não mandava. se eu quisesse, mas ele não quis. Ele não ameaçava. Viu? Se eu quisesse, era só eu pedir pro Pai que ele mandava aí um montão de anjos e acabava com essa turma. Mas eu não vou fazer isso. A gente não é assim. Se alguém ameaçar a gente já tá ligando para algum contato que tem autoridade que a gente conhece, o policial fulano de tal, o advogado tal. É mentira? É mentira ou é verdade? Hã? Fizeram isso também. Fizeram? Eles falaram isso aqui, a questão de ficar filho do céu. Chamar o Eu não entendi. Quando Tiago e João falaram com Jesus, Sim. Em Samaria. Isso, Entendi. do céu sobre ele. É verdade. Ameaçando, né? E Jesus falou o quê? Vocês nem sabem de que espírito vocês são. Você está vendo Elias aqui? Quem está aqui é o Senhor, né? Não é Elias. não, o pior não é isso, né? A pessoa quando estão
muito tempo, né? Pra poder fazer essas coisas. Exatamente. Lá, então, lá, tem um pessoal lá que é assim, né? Eles se acham todo poderoso. Aí ninguém pode mexer com eles. Aí acontece alguma coisa com eles, sei lá, porque mexeu comigo. É verdade. Esse negócio de pessoas que estão na igreja usar o nome de Deus para amaldiçoar os outros é triste. Por quê? Porque eles falam assim, cuidado, hein, Deus pode tirar o teu filho, hein? É mentira? Eu tô mentindo aqui? Cuidado que Deus pode botar uma doença em você, hein? Deus não faz isso não, gente. Vai ficar muito, vai pesar em você. É. Assim. Tá ameaçando os outros. Jesus não fez isso e eles fazem. Eles são cristãos? Eles são cristãos ou não? É sim ou não? São ou não? Então eles são o quê? Eles estão no inferno. Não estão na presença de Deus, tá bom? Porque Jesus, quando injuriavam ele não ameaçava. Viu? Tem mais? Entregava-se aquele que julga com justiça. Entregava-se a Deus, que julga com justiça. O exemplo disso é a morte dele na cruz, tá? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O que eles não sabiam o que fazia? Vai, fala, Mateus. Quem estava falando? João, fala, João. Não sabiam que estavam matando o Filho de Deus, gente. Quando Jesus falou assim, eles não sabem o que fazem, é porque eles estavam matando o Filho de Deus, o Salvador deles, e não sabia. Por isso que Jesus falou. Oi? Eu tinha visto em alguma eu acho que foi nessa Bíblia aqui, no estudo, que fala que o nome de Barrabás significa o filho do pai. Eu teria que ver o significado de Sabás, né? Sabás. Em aramaico, eu não me recordo. Aqui na explicação aqui estava dizendo que Barrabás, né? Significava o filho do pai. Uhum. Aí eles fizeram meio que um contraponto. Uhum. E, ironicamente, eles mataram o verdadeiro filho do pai. Verdade. É verdade. Mas deu para entender? Quando Jesus falou, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é porque eles não sabiam que estavam matando o próprio Salvador, tá? E nem que matando estavam proporcionando a própria salvação. Viu? Mas algumas pessoas, quando cometem algum erro, sabendo que aquilo era errado, e vêm para me pedir perdão, aí eu digo assim, eu não perdoo. E vou pedir para o Pai, Pai, não perdoa, porque Ele sabe o que faz. Viu? Eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas se você sabe o que faz e continua fazendo, não tem perdão para você. Tem? Não cabe a mim. Não adianta chegar da boca para fora e falar, é verdade, me perdoa. Eu não. Para de fazer. Se continuar fazendo, não tem perdão. Deu para entender ou não? Porque assim você está conscientizando a pessoa didaticamente. Que se ela continuar nas práticas erradas, não adianta pedir perdão. O perdão é para quem para de fazer o errado, tá bom? Acabou os aditivos? Acabaram os aditivos? Acabaram? Então vamos ao 31 para nós encerrarmos. Ou falta um? Falta um, não? O quinto? E se emprestares aqueles a quem terás tornar a receber, que recompensa tereis? Se emprestardes somente aqueles que vocês esperam que eles lhes paguem de volta, que recompensa vocês vão ter disso? Entenderam ou não? Exemplo. Eu chego pro Marcelo, Marcelo, me empresta um dinheiro aí. E o Marcelo sabe que eu vou devolver o dinheiro a ele vai me emprestar. Mas chega um que não tem como devolver e faz a mesma pergunta, Marcelo, me empresta um dinheiro aí. E o Marcelo não empresta. Que recompensa tem disso? Hein, gente? Recompensa? É. De quê? De ele não emprestar? Ele não emprestar. Ele não vai ser caloteado. É verdade. Pensando desse jeito, sim. Vai ter recompensa. Pensando por esse lado, sim. Tá? Tem que dar, não espera receber. Então, se você der, né? Aí entra naquilo como que nem a Tainá colocou agora, vai ser caloteado. Então ele meio que já recebeu a devida recompensa. Mas ele está cometendo um julgamento. Hã?
Tá cometendo julgamento. Sim. Não, então, estou fazendo contraponto que Jesus falou dos fariseus, né? Agora eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo, tá? Uma pessoa me pediu uma quantia alta de dinheiro uma época e eu emprestei. E ela não me pagou. E aí, irmão, eu nunca falei nada. Nunca cobrei. Me pediu de novo. Eu emprestei de novo. Não me pagou de novo. Eu não cobrei de novo. E me pediu terceira vez. E eu emprestei terceira vez. E não pagou. Depois da terceira vez, ele já me pediu 10 vezes. Eu não emprestei. Por quê? Porque ele já provou que não vai me pagar. Então eu só vou aumentar a dívida dele. E ele vai ficar tão enlaçado no pecado que ele vai perder até o perdão do Senhor por minha causa. Entenderam? Não dá. Aí não dá. E tipo assim, não dá satisfação. Então você vê que a pessoa é mau caráter, não é verdade? Não é porque ele não quis pagar. Porque eu sei que ele já pegou dinheiro alto na mão e não me pagou. Então ele não paga porque não quer. Já tem esse mau hábito de pegar dinheiro com as pessoas e não pagar. Eu vou emprestar dinheiro para ele de novo? Nunca mais. Fala assim que entendeu? Não vou. Mas a pessoa tem igreja? Oi? A pessoa tem igreja? Da igreja. Obreiro, pregador. Ih, daqueles assim ainda. Aí não dá, né? Mas a pessoa, como é que ela consegue? Ela consegue conviver com alguém se você dever e... Então, é um mau hábito que a gente chama de cara de pau. Entendeu? É assim, né? Mas vamos lá. Lê de novo, por favor. Se emprestardes somente... Aqueles aqui que esperam se tornaram a receber, que recompensa terei. Se emprestardes somente aqueles que vocês esperam receber, que recompensa vocês terão? Tem a parte B, não tem? Tem. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber o contrário. Aí, ó, os agiotas aí, ó. Olha os agiotas aí, ó. Vai, fala. Os pecadores também emprestam aos pecadores. Para tornarem a receber outro tanto. Para tornarem a receber outro tanto. Com juros. Empresta com juros, né? O senhor quase que virou Certo, um que tá até agiota. na lei. que fala que Eu não. Você é um agiota convertido. Não. Nada de agiotagem. Não tem nada de agiotagem nisso. Pode parar. tem É, quase me passou no inferno. Se tu continua emprestando, já era. Eu ia matar ele de outra forma. Na lei tinha dizendo que os israelitas não podiam cobrar com juros dos outros. Não podia cobrar com usura. Com usura. Usura. Com usura. Com juros podia. Menos com usura. Porque tem algumas traduções que colocam com juros. Né? É porque juros é no nosso linguajar, né? Não tinha juros lá para falar com juros. Não Era- pode ter juros? Pode ter juros, não pode ter usura. Porque o próprio dízimo era com juros. A pessoa podia resgatar do dízimo e depois pagar. E quando pagasse tinha que ser acrescido de 20%. Por exemplo, a pessoa precisava de R$100 do dízimo. Ela pegava os R$100 do dízimo com a congregação, quando fosse devolver, devolvia 120. Entendeu? Então tinha sim um acréscimo em juros. Só não podia cobrar com usura. Deu para entender? Seria então abusando, né? Com usura. Mais de 20% já é usura. Entendeu? 3 vezes mais. Foi? Né, pro contexto, né, mais de 20% seria usura. Sim. Realmente não pode, tá? Mas vamos lá. Se emprestar somente para aqueles para quem vocês esperam receber de volta, que recompensa vocês terão? Os pecadores também fazem assim, tá? Para tornarem a receber outro tanto. Nós podemos fazer isso? Não podemos. Por que não podemos? Porque se a gente pode não emprestar, é isso? Ele está dizendo para isso? Para a gente não emprestar ou para a gente emprestar? Pode emprestar. Mas o que não é para fazer? Esperar receber. Matar. Hã? Não, é só emprestar para quem vai pagar isso. É isso? Não, o que você não pode fazer
sufocar aquela pessoa para te pagar, tá? Isso você não pode fazer porque Jesus contou uma passagem em que uma pessoa foi perdoada e depois ele encontrou outra pessoa que devia a ele, sufocou ela e o rei tirou o perdão dele. E mandou ele ser encerrado no cárcere até pagar a dívida que era impagável, ou seja, ficar lá para sempre, né? Então você não pode sufocar a pessoa, tá? Mas principalmente, você tem que fazer como se fosse dando. Dá, tá bom? Empresta dando. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático. O Douglas chega para mim e fala assim: me empresta R$500, hoje dia 17, né? Me empresta R$500 e dia 30 eu te restituo. Tá bom. Aí eu dou os R$500 ele. Aí o dia 30 chega, ele não me paga. O dia 31 passa e ele não me pagou. O dia 1º entra e ele vem conversar comigo. E ele fala assim: rapaz, não recebi, mas no dia 15 eu te pago. Tá bom. Aí o dia 15 chega e ele não me paga. E aí no dia 20 ele vem falar comigo que não recebeu de novo e que não tem previsão de quando vai receber. O que eu devo fazer? Deixar ele me devendo ou tirar a dívida? Eu devo terminar a dívida. Não posso esperar receber, entendeu? Porque senão eu vou estar prendendo ele a mim. Porque a Bíblia diz que quem se endivida está se enredando em laço. Está escrito em Provérbios, tá? Se você se endivida, você está se enredando em laços. Você está se prendendo àquele de quem você pegou emprestado. Então não pode, tá bom? Se você emprestar, esquece que você emprestou. Deixa pra lá, tá? Não espera receber de volta. Pô, fiz isso aí uma vez, fiquei cobrando o cara, nada, eu fui, pô, esse cara pedindo desculpa. Aí fui, joguei uma palavra pra ele, falei assim, pra saber se ele tava mentindo ou não. Eu falei assim, pô, cara. Aí ele falou assim, pô, não, saí até perdendo dinheiro com a jovem, eu falei, caramba, cara. Não, eu desconfiei que era mentira. Aí eu falei assim, pô, por que você não falou, cara? Pô, aquela coisa lá, trazendo esse trabalho pra você, na barra, parece que foi um tapa na cara dele. Ele falou, botou a mão na cabeça, fez aquela cena, poxa, me perdoou aí, cara. Caraca, tu é muito bom de coração, né? Pô, vou te pagar. Ele falou isso, não falou que esse básica não. Aí fui lá no outro mês, na hora que ele falou, ele, pô, não tem não, o pagamento não saiu de novo. Eu falei, pô, tem um ano, como é que esse cara tá comendo? Esse cara tá comendo. Aí eu falei, não, esse cara não quer me pagar. Aí beleza, eu falei, pô, não posso ficar passando na rua lembrando disso aí não. Eu falei, tá, Renato, vou perdoar essa liga desse cara aí. Fui lá nele, determinado a esquecer. Fulano de tal, gritei, fulano de tal. Aí ele gritou lá dentro lá, com raiva, já vou! Aí eu, pô, o cara tá bravo. E o cara, aí demorou um pouquinho, tô esperando, ele abriu o portão, quando eu falo assim, pô, cara, você não vai pagar não, pô. Eu entendi que você não tá com um difícil. Quando eu ia falar isso aí, eu cheguei a gaguejar, aí ele foi e pediu na mão, 200 conto na mão, toma. Aí fez o portão na minha cara, eu falei, rapaz, que benção. Ganhei. Eu já veria com outros olhos. Eu veria com outros olhos. Porque já não era meu. Eu falei, que isso, ganhei um pra mim, esse dinheiro não me serviria de nada. Pô, no momento lá, eu fiquei... Não me serviria de nada, entendeu? Falei, pô, Porque para aquilo que eu precisava, eu já supri. Pra que eu vou precisar daquele dinheiro? Não quero mais, entendeu? acho que eu ganhei na raiva. Também, só que Sério? teve um irmão de outro igreja tinha pedido Foi pra igual pagar tivesse uma ganhado quantia dinheiro. Eu falei, que isso? alta. Aí eu emprestei pra ele e ele falou, não, te pago pra ter 5 meses, um negócio assim. Então tá bom, só que ele passou 1 ano e meio, quase 2 anos. Aí faltou pra mim. Aí eu perguntei pra ele se ele ia me pagar, né? Mas você pretende me pagar ainda e tal? E, cara, eu já tinha até esquecido. Olha só, rapaz. Ah, deu quase 2 anos, né? Mas aí ele pagou? Aí ele pagou. Aí ele, não, eu tô com dinheiro aqui, vou te pagar. Ele foi e falou, só que eu não tenho como te dar direto, né? Posso te dar parcelado? Não, se você tiver como me dar, você me dá, senão deixa pra lá. Aí ele foi me pagando, né? Tipo, ao longo dos meses ele foi me pagando dinheiro. Tá vendo aí? Também tem que lembrar, né? Porque depois ele esquece. Agora, antes de, Ele, segundo ele, esqueceu, né? antes de encerrar, né? Temos também que tratar com aquelas pessoas que sempre pedem. Vocês conhecem alguém assim? Sempre pede? Sim. Nunca tem?
ele só adquire. Com esses também você tem que resistir, tá bom? Não dá não. Porque você sabe que a pessoa é abusada, tá? Então, se você continuar deixando ela daquele jeito, você vai sustentar o abuso dela. Estão compreendendo ou não? Hã? Oi? Ou então só falando pelas costas. Às vezes a gente fala pelas costas, mas não fala pra pessoa. Isso aí entra a questão de alimento também? Qualquer coisa. Porque tem pessoas, que a gente já sabe, Aham. no serviço, só vai lá naquele horário. Horário do café. Depois sai, e agora passou a ir no horário do almoço perguntar se não tem uma quentinha. Porque tá acostumado, Tá acostumado. Agora se você falar assim, não, tem uma cadeirinha aqui pra você empalhar, quer? Não. Não quer. Trabalhar não quer. Entendeu? Então é gente abusada. Pra gente abusado não dá pra ter tolerância, tá bom? Não dá. Agora vamos para o último versículo. Versículo 31. Que no caso é a segunda adição. Tá? Aditivo, perdão. Segundo aditivo. Jacaré. Fala, Douglas. Sugador. Sugador, exatamente. Só quer... Sente aí, Tainá. Sente aí. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira fazer com vós também. Agora o 31, tá, gente? Olha o 31. Assim como quereis que os homens vos façam, fazeres vós da mesma maneira. Mas é para fazer primeiro ou depois? Primeiro. Assim como quereis que os homens vos façam. Então você quer que ele te faça depois. Então você pega e faz primeiro. Fazeres vós da mesma maneira. Primeiro, tá? Se você tratar alguém mal, o que você vai estar indicando para a pessoa? Que você é mau. Não, que você quer que ela te trate mal. Ah, entendi. Assim como quereis que os homens vos façam, fazeres vós da mesma maneira. Então, se você trata alguém mal, você está indicando para a pessoa que você quer que ela te trate mal. Se você quer ser bem tratado, como você deve tratar o outro? Exatamente. Também não é garantia. Não é garantia. Se você trata os outros a gritos, um exemplo, como é que você quer ser tratado? Claro. Obviamente. Se você trata os outros com grosseria, como é que você quer ser tratado? Grosseria. Pronto. É difícil entender isso? Não é. Mas se você quer ser bem tratado, você tem que tratar bem o outro. Porque quando você trata bem o outro, você está dizendo para o outro que quer que ele te trate bem também. Maravilha? Então esse é o princípio da ética cristã. Lucas 6,31. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós da mesma maneira. Então, como você quer que os outros te tratem, trate você primeiro aos outros, tá bom? Deu para compreender, gente? Quais são os 5 aditivos? Dar a qualquer um que te pedir, e tomara que é teu, e se tomara que é teu, não lhe torneis a pedir. Então, se alguém for te fazer um assalto, você entrega o que tem e não reage. Fazer aos outros aquilo que você quer que eles façam. Como você quer ser tratado, trate os outros primeiro. Não amar apenas aqueles que te amam. Não exerça amor somente em retribuição aos que também amam você, mas ame aqueles também que não podem amar você porque não querem ou porque não têm condição. Não fazer só bem aqueles que não fazem bem. Não pode fazer bem somente para aquelas pessoas que te retribuem com bem. Faça bem também para aqueles que praticam o mal para com você. E se emprestar a alguém, não emprestar aguardando recebimento de volta. Se emprestar para alguém, se alguém pegar alguma coisa que você é emprestado, não espere receber nada de volta. Porque as pessoas do mundo fazem assim também. E você é diferente das pessoas do mundo. Então, se você fizer, deixe para lá. Faça como se estivesse dando, tá? Perdoe. Maravilha? Vamos orar?